Olá, alma querida. Que a luz de Jesus e a serenidade dos bons espíritos envolvam você neste momento sagrado de escuta. Você tem sentido algo diferente ultimamente? Um cansaço profundo que o sono não resolve? Uma sensação de peso no corpo que parece não ter explicação? A mente confusa mesmo sem motivo aparente? Emoções à flor da pele sem razão clara? Talvez você tenha acordado se perguntando: por que tudo parece tão estranho? Como se algo dentro de você estivesse mudando. Mas você não sabe exatamente o que? Se você está sentindo isso, preciso te contar algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga esses sintomas. Mas antes, deixe-me te fazer uma pergunta. E se eu te disser que você não está doente? E se tudo isso que você sente tem uma explicação que os médicos jamais vão encontrar nos exames? Fique comigo, porque o que vou revelar nas próximas palavras pode ser a resposta que você procura há meses, talvez anos. Agora, faça algo por mim. Comente abaixo a palavra despertando e logo em seguida compartilhe de qual cidade você está assistindo a este vídeo. Pode ser São Paulo, pode ser Lisboa, pode ser uma pequena cidade no interior. Não importa onde você esteja, essa mensagem te encontrou por um motivo. E quando você compartilha sua cidade, está se conectando com milhares de outras almas que neste exato momento sentem exatamente o que você sente. Vamos formar uma rede de luz ao redor do planeta. Saiba de uma verdade reconfortante. Você não está enlouquecendo. Não é fraqueza. E não, definitivamente não é doença imaginária. O que está acontecendo com você e com milhões de pessoas ao redor do mundo tem uma explicação que vai muito além dos consultórios médicos. Mas há algo que poucos sabem sobre isso. Algo que Chico Xavier revelou através dos ensinamentos de Emmanuel e André Luiz, mas que muitos ainda não compreenderam completamente. Chico nos alertava sobre um momento de transformação profunda que a humanidade atravessaria. E esse tempo chegou, alma querida. Está acontecendo agora, enquanto você assiste a este vídeo, enquanto seu corpo manifesta sintomas que nenhum médico consegue explicar. Mas calma, vou te mostrar exatamente o que está acontecendo. Só não posso revelar tudo de uma vez porque há uma sequência, um processo que precisa ser compreendido passo a passo. Muitas pessoas correm para os médicos, fazem exames de sangue, ressonâncias, tomografias, e os resultados voltam normais. Tudo normal. Mas como pode estar tudo normal se o cansaço é tão real? Se a ansiedade inexplicável existe? Se o corpo dói sem razão aparente? Isso confunde, desespera. E aqui está a primeira revelação. A ciência já reconhece que o sistema nervoso humano reage intensamente a mudanças ambientais sutis. Alterações no campo eletromagnético do planeta impactam diretamente o cérebro, o sono e o equilíbrio emocional. Mas a ciência só enxerga metade da verdade. A outra metade, alma querida, está no invisível. Allan Kardec, há mais de um século, já ensinava que nem tudo que afeta o ser humano nasce no corpo. Muitas causas estão no campo que a ciência apenas começa a medir. A ausência de diagnóstico clínico não invalida sua experiência. Pelo contrário, ela aponta para algo muito maior. E é exatamente isso que vamos destrinchar agora. Deixa eu te contar uma história. Imagine um pássaro que viveu a vida inteira em uma gaiola. Um dia a porta se abre. Ele é livre, mas quando tenta voar pela primeira vez, suas asas doem. Seus músculos não estão acostumados. Ele se sente estranho, confuso. Será que ele está doente? Não. Ele está aprendendo a usar o que sempre esteve dentro dele, mas estava adormecido. Suas asas doem porque estão despertando. Você entende aonde quero chegar? O que você sente não é imaginação. É o seu espírito amadurecendo, despertando para uma nova frequência de consciência. Quando o espírito evolui, ele provoca ajustes profundos no perispírito, aquele corpo energético que une a alma ao corpo físico. E esses ajustes, alma querida, se refletem no organismo como sintomas reais, palpáveis e negáveis. Mas há um detalhe crucial sobre isso que vou revelar daqui a pouco. Guarde essa informação. Nem todos sentem isso da mesma forma. O cérebro humano é um órgão elétrico.
Pensamento, emoção e consciência operam por frequências. Quando o padrão interno muda, quando sua vibração espiritual se eleva, o sistema nervoso precisa se reorganizar. É como trocar a voltagem de um aparelho. Se você liga um aparelho de 110 volts em uma tomada de 220, o que acontece? Ele pode queimar, pode apresentar falhas, pode parar de funcionar corretamente. Seu corpo está passando por essa mudança de voltagem espiritual. E isso gera sintomas transitórios: fadiga, insônia, confusão mental, sensibilidade aumentada. Tudo isso faz parte do processo de ajuste. Não é falha, é reorganização espiritual. Mas antes de te explicar cada sintoma em detalhe, preciso te contar o que Chico Xavier revelou sobre este momento específico da história humana. Porque o que você está sentindo não é só seu, é coletivo. Chico Xavier nunca falou em fim do mundo, mas afirmou com a clareza que só Emmanuel poderia transmitir que vivemos o fim de um modelo moral. A Terra passa por uma transição espiritual coletiva, um verdadeiro parto planetário. E quem está espiritualmente mais desperto sente essa transição no corpo, na mente e nas emoções. É como se você fosse uma antena captando sinais que outros ainda não percebem. E aqui está algo fascinante que quero que você grave. Os primeiros a sentir não são os mais fracos, são os mais sensíveis. Essa transição espiritual coincide com um período de instabilidade planetária mensurável. A Terra, como organismo vivo, passa por mudanças físicas e energéticas que a ciência consegue detectar, mas não consegue explicar completamente. O Espiritismo interpreta essas alterações sob a ótica moral e espiritual. Ambos apontam para a mesma verdade. Algo profundo está acontecendo. E você, alma querida, está no epicentro disso. Agora presta atenção, porque vou te revelar algo que vai fazer tudo se encaixar. A Terra possui um batimento natural, chamado ressonância Schumann. É como se o planeta tivesse um coração que pulsa em uma frequência específica. Tradicionalmente, essa frequência ficava em torno de 7,83 Hz. Uma vibração tranquila, constante, a qual o cérebro humano esteve sincronizado por milênios. Nosso sistema nervoso se desenvolveu afinado com esse pulso da Terra, como um bebê que reconhece o batimento cardíaco da mãe. Mas nos últimos anos, algo extraordinário começou a acontecer. Medições científicas registraram picos incomuns. A frequência saltou para 16 Hz, depois 30 Hz. Alguns registros chegaram acima de 100 Hz. É como se o coração da Terra começasse a acelerar de repente. E quando o batimento da Terra acelera, querida alma, o que você acha que acontece com todos os sistemas nervosos que estavam sincronizados com ela? Eles tentam se ajustar. E essa tentativa de ajuste gera ansiedade, fadiga, insônia e hipersensibilidade, especialmente em espíritos mais sensíveis, mais despertos. Agora você entende? Você não está quebrado. Você está se adaptando. Seu corpo físico está tentando acompanhar a velocidade da sua evolução espiritual e das mudanças planetárias. É como correr atrás de um trem em movimento. Você se cansa, mas não está doente. E tem mais. A ciência reconhece que o sistema solar atravessa regiões de maior atividade energética. Tempestades solares, aumento de radiação cósmica e alterações no campo magnético da Terra afetam diretamente o cérebro humano, o sistema endócrino e o emocional. O Espiritismo ensina que o espírito encarnado sofre a influência desses fatores, pois corpo e alma estão ligados ao planeta onde habitam. Você é parte da Terra. Quando ela muda, você muda. Imagine uma orquestra afinando seus instrumentos antes do concerto. Há um momento de desarmonia, sons estranhos, ajustes que parecem desconfortáveis para quem está ouvindo. Cada músico aperta uma corda aqui, solta ali, testa, ajusta. Parece caótico, mas isso é absolutamente necessário para que a música comece em perfeita harmonia. Você está sendo afinado, alma querida. Seu espírito, seu perispírito e seu corpo físico estão buscando uma nova sintonia. O desconforto que sente
é parte do processo educativo. Todo crescimento exige esforço, adaptação e renúncia. Assim como o corpo sente dor quando precisa se adaptar a um novo ritmo biológico, o espírito sente quando precisa se alinhar a um novo padrão vibratório. E aqui está algo importante. O desconforto é parte do aprendizado, não sinal de erro. Você está evoluindo mesmo que doa, mesmo que seja difícil de compreender agora. Mas há outro fator que precisamos conversar. O pensamento coletivo influencia o clima vibracional do planeta. Vivemos tempos de grande agitação moral, guerras, injustiças, dor coletiva transmitida em tempo real pelas telas. Tudo isso cria um ambiente denso, pesado, quase sufocante. E quem está vibrando em frequências mais elevadas sente o peso desse contraste com intensidade brutal. Deixa eu te explicar com uma imagem. É como entrar em uma sala completamente escura, vindo da luz do sol do meio-dia. O que acontece? Seus olhos doem. Você não enxerga nada. Tropeça. Sente-se desorientado. O contraste é intenso demais. Sua alma sente esse mesmo contraste quando você está vibrando em uma frequência de amor, paz e compaixão. Mas o mundo ao redor vibra em medo, raiva e violência. Não é fraqueza sua, é sensibilidade espiritual. Muitos espíritos se sentem fora de sintonia com o mundo atual. Isso gera ansiedade, inquietação e aquela sensação profunda de deslocamento, como se você não pertencesse mais a este mundo, como se fosse um estrangeiro em sua própria vida. Quando a frequência do ambiente muda, quem já está vibrando diferente sente primeiro. E isso não é privilégio, alma querida. É responsabilidade espiritual. Você está sendo chamado a ser luz em meio à escuridão. Agora vem a parte mais importante. E é aqui que tudo vai começar a fazer sentido de verdade. Vou te explicar cada sintoma, um por um. Mas não de forma médica. Vou te mostrar o que está acontecendo na dimensão espiritual por trás de cada sensação estranha que seu corpo manifesta. Prepare seu coração, porque algumas dessas revelações podem te emocionar. Primeiro sintoma: fadiga espiritual profunda. Aquela que não melhora com descanso comum. Você dorme 8, 9, 10 horas. Acorda mais cansado do que quando deitou. Vai ao médico. Exames normais. Mas o cansaço continua, como se você estivesse carregando um peso invisível nas costas. Sabe o que está acontecendo? Além do trabalho espiritual durante o sono, que muitos já fazem sem saber, seu corpo está gastando uma quantidade imensa de energia tentando se adaptar a um planeta com frequência instável. O cérebro consome mais energia para manter o equilíbrio. É como se você estivesse correndo uma maratona invisível todos os dias. Ninguém vê. Os exames não detectam, mas você sente cada quilômetro dessa corrida. E é real. Cada célula do seu corpo está trabalhando em ritmo acelerado para acompanhar a velocidade do seu despertar espiritual. Por isso, você se sente exausto. Não é preguiça. É transformação acontecendo a nível celular. Segundo sintoma: sensibilidade auditiva e percepções sutis. Zumbidos constantes, estalos, sensações estranhas nos ouvidos, como se houvesse uma pressão, um som agudo que ninguém mais escuta. Muitos relatam ouvir frequências, como se houvesse um apito constante no fundo da mente. A ciência reconhece que o ouvido interno é sensível a campos eletromagnéticos. Mas o espiritismo acrescenta uma camada crucial. Espíritos em expansão perceptiva sentem essas alterações com muito mais intensidade. Seus ouvidos espirituais estão se abrindo. Você está começando a captar frequências que antes não conseguia. É como se alguém estivesse ajustando o dial do seu rádio interno e você está pegando estações que antes eram só estática. Não ignore esses sinais. Eles são avisos de que sua percepção está se expandindo. E daqui a pouco vou te contar o que fazer quando isso acontecer. Terceiro sintoma: ansiedade súbita e instabilidade emocional. Do nada, sem gatilho aparente, uma onda de ansiedade te invade. O coração acelera. A respiração fica curta. Você sente que algo terrível está prestes a acontecer.
mas não sabe o que. Ou então emoções que você nem sabia que existiam dentro de você explodem sem aviso. Choro repentino, raiva inexplicável, tristeza profunda sem motivo aparente. O que está acontecendo, alma querida? Isso está relacionado ao deslocamento do ego para a consciência moral. O aumento de estímulos vibratórios afeta o sistema límbico, a área do cérebro que governa as emoções. O Espiritismo interpreta isso como fase de ajuste entre instinto e consciência. Você está deixando de ser comandado apenas pelo ego, aquela parte de você que quer controlar, dominar, proteger. Sua consciência moral, sua alma verdadeira, está assumindo o controle. E essa transição é profundamente desconfortável. É como trocar de motorista em um carro em movimento. Por um momento, ninguém está realmente no controle. Há um caos temporário até que a nova mão pegue firme no volante. Suas emoções estão nesse momento de troca de comando. Respire. Tenha paciência. A consciência moral vai prevalecer. E quando isso acontecer, você vai sentir uma paz que nunca sentiu antes. Quarto sintoma: dores na coluna e tensão corporal. Especialmente na região lombar, no meio das costas, na nuca. Dores que aparecem e desaparecem sem razão. Você vai ao ortopedista, faz fisioterapia, toma anti-inflamatório. Melhora um pouco, mas volta. Por quê? Porque a coluna é o eixo nervoso do corpo. Qualquer sobrecarga energética ou emocional se manifesta ali primeiro. Bloqueios emocionais antigos, traumas não resolvidos, mágoas guardadas, tudo isso fica registrado na base energética da coluna, como se fossem nós que precisam ser desatados. E quando o espírito decide evoluir, quando ele se movimenta para curar essas feridas antigas, essas dores aparecem, não para te punir, mas para te mostrar onde ainda há trabalho a ser feito, onde ainda há perdão a ser concedido, onde ainda há amor a ser cultivado. Quinto sintoma: sono agitado e sonhos vívidos, intensos, às vezes perturbadores. Você sonha que está voando, que está em lugares que nunca viu, mas que parecem estranhamente familiares, que está conversando com pessoas que não conhece, mas sente que já conheceu em algum lugar, em algum tempo. Acorda com fragmentos de memórias que não são suas, mas parecem ser. O que está acontecendo? O espírito se emancipa durante o sono com mais intensidade do que antes. A ciência observa mudanças nas ondas cerebrais e no ritmo circadiano em períodos de instabilidade eletromagnética. Mas o espiritismo vai muito além. Seu espírito está participando de trabalhos, encontros e aprendizados no plano espiritual enquanto seu corpo dorme. E você volta com fragmentos dessas experiências em forma de sonhos intensos. Não são pesadelos. São memórias de uma vida que você vive quando o corpo repousa. Sexto sintoma: confusão mental e dificuldade de foco. Você pega um livro para ler. Lê a mesma linha 3, 4 vezes e não consegue reter a informação. Começa uma tarefa, se distrai, esquece o que estava fazendo. Sente a mente nublada, como se houvesse uma névoa entre você e o mundo. Conversas que antes fluíam naturalmente agora parecem exigir um esforço imenso. Você se pergunta: estou perdendo a cabeça? Não, alma querida. A mente está abandonando padrões antigos. A ciência chama de sobrecarga cognitiva. O espiritismo chama de desapego do supérfluo. Você não consegue mais se concentrar nas mesmas coisas porque seu espírito já não se interessa por elas. Aquela série que você assistia compulsivamente perdeu a graça. Aquelas conversas superficiais sobre fofocas e julgamentos te esgotam. Aquele trabalho que você fazia no automático parece sem sentido. Você está sendo redirecionado para o que realmente importa. Sétimo sintoma, e este é o mais importante de todos: emoções à flor da pele. Você chora por um comercial bobo na televisão, se emociona com uma música que antes não te afetava, sente uma compaixão profunda por estranhos na rua. Ou o contrário, sente raiva desproporcional por coisas pequenas, irritação com barulhos, intolerância com ambientes que antes não te incomodavam. O que está acontecendo é libertação de conteúdos antigos do perispírito.
A epigenética já demonstra que emoções ficam registradas no corpo, nas células, no DNA. O Espiritismo ensina isso há mais de um século. Quando o espírito decide evoluir, essas emoções antigas, algumas de vidas passadas, precisam ser liberadas. E elas vêm à superfície como ondas que você não pode controlar. Choro repentino, raiva inexplicável, tristeza profunda sem razão aparente. Não resista, alma querida. Deixe sair. É limpeza espiritual. É o passado sendo lavado pelo presente. E agora, chegamos a um ponto crucial. Um ponto de virada que poucos entendem. Após essa liberação emocional intensa, algo extraordinário começa a acontecer. O espírito começa a reorganizar naturalmente a vida. É como se você acordasse um dia e visse tudo com olhos novos. Pessoas, ambientes e hábitos que antes pareciam normais, aceitáveis, começam a causar um incômodo profundo. Você não consegue mais tolerar certas conversas. Certos lugares te drenam a energia. Surge o afastamento natural de relações desgastantes. Aquele amigo que só reclama, você não aguenta mais. Aquele familiar que te critica constantemente, você precisa de distância. Aquele ambiente de trabalho tóxico, você sente que vai sufocar se não sair. E junto com isso vem a culpa. Você se pergunta, estou sendo egoísta? Estou abandonando as pessoas? Sou uma pessoa ruim por querer me afastar? Deixa eu te dizer algo que pode te libertar dessa culpa. Não é isolamento por orgulho, é proteção vibratória. O Espiritismo ensina que a afinidade espiritual é lei. Quando a vibração muda, os vínculos se ajustam automaticamente. Você não está perdendo amigos, está ganhando clareza sobre quem realmente vibra com você. E isso, embora doloroso no começo, é absolutamente necessário para a sua evolução. Você não pode crescer em solo contaminado. O corpo e a mente passam a buscar silêncio, natureza, simplicidade e ritmos mais leves. Você que antes amava festas, multidões, agitação, agora prefere ficar em casa. Prefere uma caminhada solitária na natureza a qualquer evento social. Prefere o silêncio ao barulho constante da cidade. Você está se tornando mais seletivo com sua energia. E isso é sinal de amadurecimento espiritual, não de fraqueza ou depressão. E com esse afastamento do excesso externo, algo mágico começa a florescer. Faculdades espirituais começam a se manifestar com mais clareza. Intuição. Você sabe das coisas antes que elas aconteçam. Percepção moral. Você sente quando alguém está mentindo, quando um ambiente não é seguro. Sensibilidade emocional. Você capta as emoções dos outros como se fossem suas. Consciência do outro. Você sente a dor alheia como se fosse sua própria dor. O perispírito, esse elo sagrado entre espírito e corpo, passa por ajustes vibratórios profundos. Esses ajustes explicam muitos sintomas físicos e emocionais que você vem sentindo. O corpo não está adoecendo. Alma querida, está respondendo ao comando do espírito em transformação. É como se você estivesse passando por uma atualização de software. Durante a atualização, o sistema fica lento, trava, apresenta falhas. Mas quando a atualização termina, tudo funciona melhor do que antes. E agora vem a orientação prática. O que você deve fazer diante de tudo isso? A doutrina espírita, por meio das orientações que Chico Xavier recebeu de Emmanuel, ensina que esse período pede 3 pilares fundamentais. Primeiro, vigilância emocional. Não alimentar medo e desespero. Quando o medo vier, e ele vai vir, respire fundo e diga para si mesmo: isso é temporário. Eu estou em transformação, não em destruição. Segundo, oração e silêncio interior para estabilizar o campo mental. A oração não precisa ser elaborada. Pode ser simples. Deus me ajuda a entender o que está acontecendo comigo. Isso basta. O silêncio interior é ainda mais importante. Desligue a televisão. Afaste-se das redes sociais por alguns momentos do dia. Sente-se em silêncio e apenas respire. Você vai se surpreender com a paz que vem desse vazio. Terceiro, prática do bem e caridade, que harmonizam o perispírito. Quando você se sente perdido, confuso, serve alguém.
Faça uma doação, ajude um vizinho, dê um sorriso sincero para um estranho. O bem que você faz harmoniza sua vibração mais rápido do que qualquer terapia, qualquer remédio, qualquer técnica. A resistência gera sofrimento. A aceitação consciente transforma a dor em aprendizado. Confiar no processo é parte essencial da educação espiritual. Você não está sendo castigado, está sendo preparado. Preparado para uma nova terra, uma nova consciência, uma nova forma de viver e se relacionar com o mundo. E esse preparo exige que você se desprenda do velho, mesmo que o velho seja confortável, mesmo que seja familiar, mesmo que seja tudo o que você conhece. O que está ocorrendo não é fim, alma querida. É morte simbólica do homem velho e nascimento de uma consciência mais lúcida, mais amorosa, mais conectada com o divino. A humanidade caminha para a regeneração. Chico Xavier viu isso. Emmanuel confirmou. André Luiz testemunhou. Mas essa mudança começa no íntimo de cada espírito. Começa em você. Agora. Neste momento em que você escuta essas palavras. Se você sente esses sintomas, não está atrasado nem perdido. Está em ajuste. A Terra muda. O campo vibratório muda. E os espíritos mais sensíveis sentem primeiro. Compreensão diminui a dor. Consciência traz serenidade. E o bem sempre será o ponto de equilíbrio em tempos de transição. Chico Xavier nos ensinou que os momentos de maior dificuldade são também os de maior crescimento espiritual. Você está crescendo, alma querida, mesmo que não pareça, mesmo que doa, mesmo que você se sinta completamente perdido. Você está expandindo sua consciência para abarcar realidades que antes não caberiam em você. É como uma borboleta dentro do casulo, no escuro, sem entender o que está acontecendo, sentindo seu corpo se desfazer, mas confiando no processo. E quando sair, voará. Quando sentir que não aguenta mais, quando o cansaço parecer insuportável, quando a confusão mental te fizer duvidar de tudo, lembre-se, seu corpo físico está fazendo o melhor que pode para acompanhar a velocidade do seu espírito. Seja gentil consigo mesmo. Descanse quando precisar. Chore quando sentir vontade. Busque a natureza. Coloque os pés descalços na terra. Silencie quando o mundo estiver barulhento demais. Não se force a manter ritmos que já não fazem sentido para você. A transformação que você está vivendo não é apenas sua, é coletiva. Milhões de pessoas ao redor do mundo estão sentindo exatamente o que você sente. E cada uma que desperta facilita o despertar de outra. Você é parte de uma corrente de luz que está se formando ao redor do planeta. Sua transformação individual contribui para a transformação do mundo. Nunca subestime o poder do seu despertar. Não tema o que está acontecendo. Tema, sim, permanecer estagnado quando o universo inteiro te convida a evoluir. O medo paralisa, a fé movimenta, e você precisa se movimentar mesmo que lentamente, mesmo que com dificuldade, mesmo que precisando parar e descansar a cada passo. Cada pequeno passo em direção à luz é vitória do espírito sobre a matéria. É triunfo da consciência sobre o ego. É amor vencendo o medo. A mensagem final que Chico Xavier deixou, através de tantos ensinamentos, cartas, psicografias, conversas silenciosas com Emmanuel, é de consolação e esperança profunda. A tempestade passa. O ajuste se completa. E quando você olhar para trás, quando tudo isso se acalmar, verá que valeu a pena cada momento de estranheza, cada sintoma inexplicável, cada noite de insônia, cada lágrima derramada, porque você não estava doente, você estava renascendo. Então, querida alma, quando o cansaço apertar, quando a ansiedade vier sem aviso, quando sentir que algo em você está mudando e você não sabe explicar, respire fundo, coloque a mão no coração, sinta-o pulsar e diga para si mesmo com convicção: eu não estou doente, eu estou despertando. Repita isso quantas vezes forem necessárias, porque essa é a verdade. Essa é a explicação que Chico Xavier nos deixou. Essa é a luz que dissolve o medo.
Você não está sozinho nessa jornada. Os espíritos amigos estão ao seu lado, mesmo que você não os veja. Outros encarnados vivem o mesmo processo, mesmo que não falem sobre isso. E o universo inteiro conspira a favor da sua evolução. Confie, tenha fé e, principalmente, tenha paciência consigo mesmo. A transformação espiritual não acontece da noite para o dia. É processo lento, profundo e definitivo. Se esta mensagem tocou algo dentro de você, se cada palavra aqui pareceu ter sido escrita especialmente para o que você está vivendo, escreva aqui nos comentários: eu não estou doente, estou despertando. E logo abaixo, compartilhe de qual cidade você está assistindo. Vamos formar um mapa de luz. Vamos mostrar que não estamos sozinhos, que ao redor do mundo, milhares de almas estão vivendo essa mesma transformação sagrada. Essa frase que você vai escrever é como uma senha espiritual que conecta você com todos os outros corações que estão vivendo essa mesma jornada. E ao compartilhar este vídeo, você estende a mão para alguém que ainda pensa que está enlouquecendo, que está sozinho, que é o único a sentir essas estranhezas. Você pode ser o anjo que alguém estava esperando encontrar hoje. Curta este vídeo se ele trouxe luz ao seu coração. Esse simples gesto ajuda a mensagem a alcançar mais pessoas que precisam dela. Inscreva-se no canal para receber mais ensinamentos que unem a sabedoria espírita de Chico Xavier com as descobertas da ciência moderna. Porque a verdade, alma querida, está sempre na união do que se vê com o que se sente, do que se prova com o que se confia, do corpo com o espírito. Que a paz de Jesus e a luz dos espíritos amigos envolvam você agora e sempre. Que cada sintoma se transforme em compreensão, que cada estranheza se revele como despertar e que você nunca mais duvide do que sente, porque você não está doente, você está vivo, verdadeiramente vivo, despertando para quem sempre foi destinado a ser. Um espírito de luz caminhando pela terra em transformação. Gratidão eterna por sua presença aqui. Até o próximo encontro. Alma bendita.